neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver. Se você não tem amor, inútil a Deus vai ser. O complexo, a frustração, de um lado causa tremenda derrota na vida humana. Isto, comparando inicialmente, pensando no fato de que pessoas chegam até a se aniquilarem completamente na vida,
até com autoextermínio, suicídio, por se prender em jaulas de frustrações, complexos, negativismos, etc. Por outro lado, a autoconfiança no ego, na capacidade própria, tem também levado o homem a um outro extremo terrível, que não causa menos mal, que não tem causado menos desgraça do que aquele primeiro extremo que já analisamos. Há um caminho real, há sempre o centro da estrada. Deus, para manifestar os seus atributos, ele tinha que falar no plural: façamos o homem. Porque isso era o trabalho de atributos que estavam em Deus, não pessoas, mas atributos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, sendo uma pessoa distinta, individual, dispõe naturalmente de capacidades, de atributos que se revelam através daquilo que o próprio Deus tem lhe concedido. Capacidade natural, livre escolha, livre arbítrio, capacidade de escolha, etc. Nós temos ouvintes que logo a mesma Bíblia que diz façamos o homem, diz e fez Deus o homem, a sua imagem e sua semelhança. O homem é construído como um templo. Agora, o que se habita neste templo, o que mora neste templo, é que vai levar aquele homem a expressar naturalmente o seu caráter. Isto é, a vida, as atitudes, a maneira que o homem vive, expressa o seu caráter. As próprias palavras do homem são expressão do seu caráter. As suas atitudes, as suas maneiras de viver, expressam perfeitamente, revelam o que está habitando naquele templo. Nós citamos na abertura desta programação o que Santo Estevão, aquele primeiro mártir da igreja, um diácono, que foi tão cheio do Espírito Santo, que ao invés de se enredar com um serviço natural apenas na causa, progrediu tanto no espírito e na oração, que se tornou um homem cheio de poder, que fazia prodígios e maravilhas. E, tornando-se assim um templo verdadeiro do Espírito Santo, a ponto de Deus manifestar até mesmo em sua face, como manifestou na face de Moisés. Foi justamente Estevão que disse, repetindo as Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diante dos seus algozes, de seus cruéis martirizadores, assassinos, religiosos, ele disse: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Se Deus encontra algum lugar nesta terra onde Ele possa achar graça e morar
e habitar é num corpo humano. Você sabe disto? Que ele sempre, depois que criou o homem, foi justamente para expressar os seus atributos, conforme nós já falamos. O homem é corpo, alma e espírito, embora sendo uma pessoa. Um homem não são 3 pessoas, no entanto ele é trino. Você nunca pode pensar em Deus como 3 pessoas distintas. Isso é paganismo, isso nunca foi cristianismo. Você não pode olhar para si mesmo e ver 3 pessoas em si. E se Deus tem se revelado a você, você constatará que o templo deve ser cheio da glória de Deus. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deve morar em você. Como Pai, você sabe, Ele é Senhor, Ele é Rei. Como Filho, Ele é sacerdote. Como Espírito Santo, Ele ilumina, Ele é profeta. Jesus Cristo foi Rei, sacerdote e profeta. A manifestação total, absoluta de Deus. Deus se manifestando em um corpo, em templo, não feito por mãos de homens. E Jesus era aquele templo. Ele disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus falou na primeira pessoa. Era o Deus que estava nele que estava falando. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ouvintes, Deus não pode ser visto por ninguém, a não ser através do corpo que Ele fez para nele habitar. Só podemos ver o Pai no Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há tanto tempo estou convosco. Analise o verbo. Faça uma análise gramatical disto aí. Há tanto tempo estou convosco, Filipe. E foi justamente quando Filipe pediu para que ele lhe mostrasse o Pai a eles. Ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito, é invisível, diz a Bíblia. Ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse manifestou o nome do Pai aos homens. E por que, povo de Deus, rejeita o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no seu batismo? De onde teria partido isto? Vejamos aqui uma coisa profunda e tremenda nesse instante. Onde Deus habita nessa terra? É certo que Deus está na natureza, nas águas, nas flores. Uma pequena menina fez um doutor ateu ficar com a sua boca trancada. Quando ela, depois de ter a sua fé desafiada por aquele ateu, apenas apanhou uma florzinha ali no chão e perguntou para ele de onde tinha vindo aquilo, se ele sabia explicar quem é que tinha feito aquilo. Deus está na natureza, Deus está na vida, nas árvores. A natureza é uma Bíblia aberta, e São Paulo diz que a natureza deixará todo homem inexcusável diante de Deus. Mas ele está numa laranjeira expressando a semente que ela tem, a sua semente de origem. Ela produz laranja. Agora, no ser humano, Deus está para produzir, expressar os seus atributos: fé, virtude, conhecimento de Deus, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, expressar o seu caráter. Deus não está em templos feitos por mãos de homens. Agora, o que Paulo disse concernente a isto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16? Qual a pergunta que ele faz? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele continua dizendo:
se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, o que destrói esse templo? São falsas doutrinas. Aquilo que a mulher concebe, ela tem que gerar e dar à luz. De quem ela concebe, ela tem que gerar e dar à luz. Isto é certo? E se você concebe uma falsa doutrina, fique sabendo, aquela doutrina está destruindo este templo. Este corpo que está sendo dispensada o pudor dele, a vergonha, as vestes honestas que a Bíblia exige, traje de homem no homem, traje de mulher na mulher. Essas doutrinas destroem o templo de Deus. E por isso eles ficam entregues a Satanás, pensando que estão cheios de Deus, crendo no espírito do erro, do engano, que vem da própria parte de Deus, porque a Bíblia diz que quando um povo rejeita, então Deus envia um espírito de engano, de erro, para aquele povo crer naquele espírito do erro e pensar que está certo. Nós podemos mostrar isto. E foi justamente quando a igreja e o Estado estavam em iminência, de mãos dadas, Acabe e Jezabel e seus doutores, teólogos profundos do dia, com escola de profetas e demais coisas, e Deus mostrou que eles creriam no espírito do engano e continuariam adiante com o seu profeta, no espírito de Elias, se recluindo ali e deixando simplesmente a palavra do Senhor se cumprindo. Vejam, notem, parem um pouquinho e vejam que não estamos falando bobagem e não estamos conversando aéreamente. Estamos falando de coisas que são fundamentais nas Escrituras. É fundamento. Vós sois templos do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, você está destruindo com o fumo, com o álcool, com a prostituição, com a orgia. Muito bem. Mas há uma coisa que destrói mais o templo de Deus do que a falsa doutrina? Há? Neste mundo? Oh, sim. Por isso em Apocalipse nós encontramos 3 doutrinas abomináveis. A nicolaíta, a baalanita, a doutrina de Balaão, e a jezabelita. São 3 coisas que formam o falso cristianismo. São 3. Deus denuncia isto no Apocalipse. E eu tenho, porém, contra ti, que tens estas doutrinas dentro de si, dentro da igreja. A igreja do século reúne todos os males que as demais dos séculos passados tiveram. Bem como a verdadeira igreja reúne toda a palavra, todo o bem. É tempo de plenitude, de Deus se manifestar em sua plenitude, em sua igreja, e Satanás se manifestar em sua plenitude na falsa igreja. É tempo da rejeição, é tempo do ódio, é tempo da aversão do Caim pelo Abel. É tempo da aceitação de Deus, é tempo de plenitude, tanto de um lado como do outro. Você sabe que nós encontramos no Apocalipse o anticristo, o falso profeta e a besta, tratando-se da mesma pessoa. É uma trindade, anticristo, falso profeta e besta. Por enquanto ele é o falso profeta. Anticristo, falsificador da palavra de Deus. Ele ainda não é a besta. Ele é a besta potencialmente, mas logo Satanás se encarnará nele. E ele, cavalgando o cavalo baio, que é uma mistura, é uma união que farão, terá o nome de morte, o que significa fim. Mas por outro lado, Jesus Cristo se encarnará totalmente, absolutamente, em sua plenitude, na igreja noiva,
na igreja escolhida. A estas alturas você deve pensar: o que tem sido o meu corpo? O que tem sido a minha vida? O que tem sido a minha alma? Em quem o tenho crido? Por que de um lado frustrações e complexos? E por que do outro lado tanto descanso, tanta insensibilidade, tanta dormência, tanta carnalidade, tanta licenciosidade, tanta euforia? Deus sempre trabalhou com o seu corpo para mostrar que o seu corpo é humano aqui na terra e que não depende de sabedoria do Egito, não depende de sabedoria de Gamaliel, não depende de sabedoria dos homens, mas que o poder de Deus depende do próprio Deus, que a expressão de Deus no seu templo depende dele próprio e da sua glória, se manifestar àqueles que têm em tempo a grande oportunidade de penetrarem véu adentro, entrarem no santuário, como Davi fez no Salmo 73, como Isaías fez quando o mundo estava escuro, o rei tinha morrido, o país estava de luto. Isaías entrou no templo e contemplou a glória de Deus, sendo um profeta, sendo um pregador, viu onde estava a iniquidade. Entrar no templo de Deus, entrar em Deus e Deus entrar em você, as frustrações, os complexos, essa autoderrota desaparece, e por outro lado o egoísmo, a insensibilidade desaparece e você se torna tão humilde quanto um cordeiro, porque somente em cordeiro a pomba pode habitar. A pomba desceu, foi sobre um cordeiro, não foi sobre um lobo avantajado, documentado por homens, mas foi sobre um cordeiro que estava ali, vindicado por um profeta do deserto, um homem louco, coberto de peles, dentro de um rio desprezado, dentro do Jordão. Você quer ter Deus nesta hora? Clame desta maneira: Senhor, expressa os teus atributos em mim. O Espírito Santo te revelará o que você é, como filha de Deus, como filho de Deus, para o rapto, para o arrebatamento, para a expressão do caráter de Deus no trabalho, no lar, na rua, na cama da dor, no sofrimento, no prazer, na abastança, na escassez, aonde quer que for. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra... Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Difundindo sempre doce olor, pois enchei... Diga comigo: Pai bendito, reconheço agora que sem ti eu não sou nada, mas se o teu Espírito, o Espírito da tua palavra estiver em mim, eu sou um templo do Espírito Santo. Manifesta-te em mim, Senhor, o sinal de Deus, não o sinal do mundo, de uma mulher marcada pelo mundo, de um homem marcado pelo mundo, mas com as marcas de Cristo, propriedade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, eu quero fiel sempre ser,
e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quer ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças pra resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quer ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Pai Celeste, Deus amado, nunca precisamos tanto da ajuda do Senhor como nestes dias, Senhor, pois estamos vivendo os últimos momentos da humanidade. Estamos vivendo, Senhor, à margem do fim de todas as coisas. E por isto, ó Deus, nós precisamos estar seguros em Tuas mãos. E as Tuas mãos não são outras coisas senão a Tua palavra revelada aos nossos corações. Portanto, ó Deus, fala-nos, faça com que ela penetre em nossos corações, fazendo com que sejamos aquilo que devemos ser no presente momento. Que não procuremos a viver de experiências do passado, como Israel tentou muitas vezes, mas que procuremos em tudo estarmos na estatura do homem perfeito. Seguros na Tua mão, Senhor, nós andaremos firmes sobre estas águas revoltas, sem temermos as ondas, sem nos preocuparmos com os ataques, sabendo que o inimigo já foi derrotado pelo sacrifício de Cristo. Então, Deus vivo, nós te suplicamos que cada oportunidade que temos, cada segundo da nossa vida, cada momento, cada minuto que temos oportunidade de ouvirmos, que saibamos com certeza que estamos ouvindo a Tua palavra, na qual nós podemos nos assegurar de corpo e alma, como entre a vida e a morte. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
não pode negar-se a si mesmo. Os meus amados ouvintes já sabem perfeitamente de quem se trata. Quem é Ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. O profeta desta era, na mensagem Estatura do Homem Perfeito, diz: Deus lhe disse, então fique quieto. Se Deus te falou, fique quieto. Tenha confiança no que Deus fala. Você deve ouvir a mensagem e distinguir pelo Espírito Santo se ela é de Deus ou não. Se ela não é de Deus, deixe-a. Elias fez esse desafio. Se Baal é Deus, serviu. E se não, então, só o Senhor é Deus? Então vamos servi-lo de corpo e alma, de vida e espírito. Já que provaste que o Senhor é bom e que sua palavra é verdadeira e que nos oferece não somente bons tempos aqui na terra, mas nos promete um descanso eterno, então, por que não confiar nesta palavra? Por que não se assegurar nesta palavra? Se você crê que Deus está te falando, então, deixe tudo de lado e deposite toda a confiança em sua palavra, naquilo que você está ouvindo, como entre a vida e a morte. Descansa sua fé naquilo que você tem ouvido, uma vez que você tem constatado que é a palavra de Deus. Vamos repetir. Se você tem constatado que não é a palavra de Deus, então deixe-a. Procure onde está a palavra de Deus. Ela deve estar em algum lugar, em sua plenitude, em sua totalidade. Quando você tem feito tudo o que a palavra tem lhe mandado, então, ainda que pareça que tudo tem falhado, fique firme, tenha paciência. Esta é a ordem do profeta desta era. Quando você tem feito exatamente como ele tem dito, e ainda assim parece que tudo tem falhado, tudo tem dado ao contrário, ao invés de trazer paz, regozijo, vida frouxa, foi tribulação, a sua obediência à palavra que você tem ouvido. Ela acarretou para cima de si morte, aflições. Então, fique firme, tenha paciência, não se dê por vencido. A paciência é uma prova de confiança e logo a ela vai ser acrescentada a piedade. E o que vem a ser piedade? Nós temos no dicionário da língua portuguesa alguma coisa sobre piedade. Diz que é amor e respeito pelas coisas da religião. Mas há uma frase importante na tradução desta palavra piedade: compaixão pelos sofrimentos alheios. Piedade é um dos degraus da estatura do homem perfeito, ou seja, um dos elos desta corrente composta das 7 naturezas do Cordeiro, que são fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A piedade aqui então toma um lugar muito importante na vida do crente. Desde que ela
é amor às coisas de Deus ao invés da religião, em um termo genuinamente espiritual. E desde que ela é compaixão pelos sofrimentos alheios, então o que ela nos causa? Temor de Deus. Foi ali, sim, que o profeta começou a buscar dicionários estudando esta palavra. O que significa piedade? E um dia, quando ele se encontrava na casa de um determinado irmão, aquele irmão tinha um dicionário. E naquele dicionário dizia: piedade quer dizer temor de Deus. Quem tem temor de Deus respeita os nomes das pessoas, tanto na presença como na ausência. Quem tem temor de Deus tem compaixão pelas fraquezas alheias. Nunca explora as fraquezas dos outros. Antes, porém, sofre-as. Por quê? Se é amor às coisas de Deus, então o amor é sofredor. O amor tudo espera. O amor é paciente. O amor é temperante. O amor é piedoso. O amor olha com piedade, com temor de fazer julgamento. O profeta nos mostra que Paulo estava cheio de temor. Ele disse que havia chegado àqueles irmãos com temor. Mas que temor? Temor de ser preso? Temor de perder o salário? Temor de perder a reputação? Não. Temor de desagradar a Deus. Temor de ferir a santidade de Deus. Temor de ferir a presença de Deus em sua vida. E foi uma das coisas que ele mais recomendou à igreja. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como nós poderíamos entristecer o Espírito Santo de Deus? Seria por não darmos a ele um conforto aqui na terra? O Espírito Santo, estando em nós, está desejando uma boa recâmara para se repousar através do nosso corpo carnal. O Espírito Santo está desejando muita fama aqui na terra através de mim. O Espírito Santo está desejando muita popularidade, muito dinheiro através de mim. O Espírito Santo está desejando que eu enalteça o nome de uma organização aqui na terra? Não, absolutamente não. O que viria a entristecer o Espírito Santo, uma vez que nós estamos selados com ele para o dia da redenção? Seria justamente estas coisas. Nós queremos dar para Deus o que é de César e a César o que é de Deus. Isto entristece o Espírito Santo. Isto faz com que o crente apague o Espírito Santo na sua vida. Isto é resistir ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio sobre Cristo. E Cristo era o Cordeiro. Ele é a pomba. O Espírito Santo, a pomba é o animal mais puro, mais simples, que voa, que ganha as alturas, enquanto o Cordeiro estava ali, fazendo morrer a si mesmo dentro do Jordão, oferecendo-se a si mesmo. E o Cordeiro é obediente, e quando a pomba veio sobre o Cordeiro, para onde a pomba o conduziu? Para estas coisas que já citamos? Para os palácios? Para os conselhos? O conduziu para o deserto, o conduziu para as aldeias, o conduziu para as praias da Galileia, o conduziu para as montanhas, para as noites frias e gélidas, caladas em oração. O conduziu ao encontro do sofrimento alheio. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pelo povo, de ver o povo como ovelhas desgarradas,
que não têm pastor. Jesus sentia compaixão, isto quer dizer piedade, sentia piedade pelos sofredores, a ponto de entregar-se a si mesmo, não ficar de lá se apiedando dos pobres, como alguém que está sentado num lugar querendo parecer Deus, um dia tirou a sua coroa e ofereceu aos pobres simbolicamente. Não, Jesus não fez isto. Jesus ofereceu a si mesmo. Esta aqui é a verdadeira piedade. A piedade que São Pedro tem enfatizado na sua segunda carta, capítulo 1. Quando ele estava cheio do Espírito Santo, revestido do poder do alto, e o Pai habitando nele, para então manifestar o seu ministério, ele caminhou como ovelha muda para o matadouro. Quando a igreja se revestiu de poder, ela entregou-se a si mesma, não por credos e nem por dogmas, mas pelo nome de Jesus Cristo. Eles foram proibidos de falarem no nome do Senhor, de usarem o nome de Jesus Cristo. E Satanás é o mesmo. Ele proibiu a igreja de usar o nome de Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo. Mas nesta era, quando Deus nos traz a luz, no entardecer, pela mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, esta mensagem tem feito alguém oferecer a si mesmo, oferecer uma carreira ministerial que faria deste alguém um grande líder, que teria multidões diante de si, oferecer a si mesmo para mostrar ao povo que o nome deve ser honrado, que o nome deve ser aplicado e que mais do que isto, esta vida deve ser manifestada. Quando a igreja estava revestida de Cristo, ela foi revestida de piedade, entregando-se a si mesmo. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se morrermos, também com Ele morreremos. Ali estava, irmãos amados, a igreja cheia do poder de Deus e manifestando todos os seus caracteres, manifestando tudo que era Deus. A plenitude de Cristo havia se manifestado na igreja de tal forma a ponto da sombra da igreja curar os enfermos, libertar os oprimidos, abrir as portas dos portões. Acabamos de ouvir que não foi um deputado quem foi soltar Pedro lá da prisão, e não foi um representante da igreja que foi abrir os portões de ferros que trancavam São Pedro. Não, isso mostra que a igreja de Pedro não tinha representante, senão a Jesus Cristo em si. Quem abriu os portões para Pedro, quem soltou as cadeias a Paulo e Silas, foi um representante da igreja, foi o Senhor. Quem deve abrir as portas para você, irmã, quem deve abrir as portas para você, irmão, é Cristo. Caso contrário, as portas do inferno abrirão para você e você continuará dizendo: oh, Deus tem me abençoado. Mas se Deus não inculca, não implanta a piedade de Cristo no coração dos pregadores, o que acontece? Eles não entregam-se a si mesmos, não oferecem as suas vidas para mostrarem esta verdade ao povo, e o povo espera pela verdade, o povo clama pela verdade, o fundo clama o fundo, e se o fundo está clamando, é porque há um fundo para responder. Mas onde está a piedade? Paulo estava cheio de piedade, cheio de amor fraternal, cheio de temor de Deus, e quanto mais piedade ele tinha,
mais severo, mais são na doutrina ele foi, mais ele corrigiu a igreja, mais ele repreendeu o pecado, mais ele mandou as mulheres se vestirem com pudor, com vergonha, com honestidade, mais ele mandou que os homens ocupassem seu devido lugar, mais ele falou sobre o casamento, mais ele combateu o adultério, a prostituição, o pecado dentro da igreja, a balbúrdia dos dons espirituais, a exploração que estava dentro da igreja de Corintos. Ele combateu severamente, ele não estava pensando em suas ofertas, não. Ele não estava dependendo daquilo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de piedade, ele estava cheio de temor de Deus, e é que Deus está pedindo de nós hoje. Cheios do Espírito Santo, seria simplesmente mandar aleijado andar? Cheios do Espírito Santo seria simplesmente falar em línguas estranhas? Seria simplesmente falar as línguas dos anjos e dos homens? Não. Leiam 1 Coríntios capítulo 13. Ali está o caminho mais excelente. Ele diz: eu vou vos mostrar uma coisa melhor, uma coisa que está acima de tudo isto. Eu vou vos mostrar o arremate da coisa. Senhor Deus, mais uma vez te rogamos que a tua palavra seja o alvo principal de cada um de nós, que anela com a alma, com o coração, com a vida, pelo ser cristão, de fato, de verdade, enche-nos de temor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Prisões os nossos
nossos pais, que provação o sangue dá, tenham de nós a imitação, antes morrer do que pecar. Bendita fé dos nossos pais, inspira os nossos arraiais. Bendita fé dos nossos pais, inspira os nossos arraiais. Bendita fé dos nossos pais em ti, Senhor. Bendita fé, bendita gloriosa fé. Os frutos o Mestre procura em vidas que veio salvar, os frutos que venham na terra, seu nome bendito honrar. Somente folhas ao Mestre, ó quanta dor lhe causou, quando os frutos em nós procurava, folha somente achou. Os mais pequeninos favores contempla do céu o Senhor, em nós Ele anseia colher os frutos preciosos do amor. Somente folhas ao Mestre, ó quanta dor lhe causou, quando os frutos em nós procurava, folha somente achou.